Bem-vindos ao Bitcoin Talks. Hoje temos um episódio especial. Se olharem aqui para o nosso cenário já percebem que eu não estou sozinho, estou aqui com o Rui Queiroz e estamos aqui para fazer um especial focado no momento atual. Obviamente que o momento são as tarifas, mas muito mais do que isso. As tarifas têm sido vistas como uma coisa simplória, se calhar simplória demais, e vocês ao longo do programa vão perceber que isto tem muito que se lhe diga e que isto também nos diz muito a nós. Não é por acaso que fizemos também um especial há cerca de um ano e meio atrás, em que aqueles que nos acompanham há mais tempo estão habituados, obviamente, a este tema, que é A Nova Ordem Mundial, do Ray Dalio, que é um livro que nós analisamos aqui detalhadamente ao longo de uma série inteira. Nós analisamos isso numa série inteira porque achamos que isso é muito importante para nós sabermos investir e para percebermos o mundo à nossa volta, e nós hoje voltamos aqui porque aquela minissérie que fizemos aplica-se hoje mais do que nunca. Acho que vale a pena rever toda a playlist que nós preparámos. Nós impactámos numa playlist, metemos na landing page do canal do YouTube, e se quiserem ir lá conseguem ver essa série separada do podcast. Vale a pena ler o livro também, e o link também está na descrição para comprarem o livro. Mas eu estou a falar já tudo de seguida para garantir, depois ficamos livres para de facto relaxar e opinar. O que é que eu queria também proteger antes de começarmos a falar? Para quem não nos conhece tão bem, tanto eu como o Rui não temos inclinações políticas que influenciem a forma como nós olhamos para as coisas. Portanto, nós não somos do A ou do B, nós não somos pró-Trump nem contra Trump. Lamento desiludir aqueles que gostavam de nos ver na sua equipa. Nós não estamos em nenhuma dessas equipas, nós estamos na nossa equipa como pessoas, como cidadãos, e queremos é ter uma vida saudável, umas finanças saudáveis, e também não andar aqui a sofrer e com raivas desmetidas, trollar a internet para perder tempo da nossa vida, que é preciosa. Portanto, a vida é preciosa, o dinheiro é precioso para termos uma boa vida com qualidade, e aquilo que nós estamos aqui a fazer é tentar perceber melhor o mundo, tentar ajudar a que os outros percebam também melhor o mundo, para que isto seja mais confortável para todos. É um bocadinho por aqui. Fazer-vos aqui um convite. Eu vou criar uma newsletter que é um projeto meio surpresa e que vai ter várias fases ao longo deste ano. E esta newsletter servirá para vários propósitos, mas neste momento eu queria criar, num projeto inicial, quero criar uma sequência de e-mails que vocês recebem se subscreverem a minha newsletter, e esta sequência de e-mails vai se focar em dar algumas ferramentas base para criar uma estratégia, ou começar a criar uma estratégia de investimento em criptomoedas para o longo prazo. É uma sequência de vários e-mails que começam a receber a partir do momento que subscrevem, e vai partilhar algumas ideias que ajudam no mindset e na criação desta estratégia de investimentos em cripto de longo prazo. Este projeto tem uma duração de cerca de 2 meses e, portanto, vocês, se subscreverem agora, começarão a receber essa newsletter durante as próximas semanas. Fica aqui o convite, eu vou deixar-vos o link aqui para subscreverem a newsletter, e espero que também seja uma ajuda para os investimentos. Não será tão relevante, já agora completando, não será tão relevante para quem, por exemplo, já tirou a minha mentoria do CryptoMaster 365, mas é um bom ponto de partida, especialmente para quem quer dar os primeiros passos e quer começar já a aprender alguma coisa semana a semana. Mas, Rui, está um grande caos. É completamente por aí. É viver a vida, como o Mahler disse, touch grass, que ir para fora, falar aos amigos, estar grounded e não estarmos entrincheirados no lado de uns e no lado de outros. Está o caos, e se calhar não vai acabar o caos. Grande introdução a tua. Eu espero agora estar ao nível que eu queria falar um bocadinho sobre de onde é que nós viemos, para percebermos onde é que nós estamos e eventualmente tentar perceber para onde é que iremos. Com a WTO, portanto, em 1999, houve a World Trade Organization e tiraram as tarifas à China, etc. Os Estados Unidos definiram basicamente que a China ia ser o sítio de China, ou os outros países, mas especialmente da China, sítio onde era tudo produzido, barato. Os Estados Unidos compravam as coisas baratas, que era mais barato. Fábrica do mundo. Fábrica do mundo. E isto, como é que funciona basicamente? Os Estados Unidos têm dólares, a China tem produtos. Nós vamos estar aqui neste episódio muito focados entre a China e os Estados Unidos, ok? Só neste episódio vai ser muito foco. Também porque achamos que isto faz um grande
sentido como justificação da narrativa toda. Claro. Pode estar aqui a origem de tudo e hoje vamos abordar especialmente isto. Nós vamos fazer mais do que um episódio também sobre esta matéria. Deixa-me só já agora aproveitar para dizer ao pessoal que nos está a ver, nós vamos precisar de fazer isto por dois motivos. Em primeiro lugar, porque é um tema muito longo e não vamos conseguir desmontar tudo hoje, porque abarca muita coisa. E em segundo lugar, porque as coisas estão a acontecer agora e a cada dia há novas informações que vão apontar a agulha, não é? Para sítios um bocadinho diferentes. A direção vai parecendo outra. Eu vou dizer, né? É isso. Então vamos lá. Mas segue, sim. Ok, vamos lá. Os Estados Unidos querem bens baratos, a China produz bens baratos. A China vende produtos aos Estados Unidos, os Estados Unidos enviam dólares para a China. E isto aconteceu nos últimos 25 anos, em quantidades abismais. A China fica com os dólares, os Estados Unidos ficam com os produtos. O que é que a China faz com os dólares? Esta é uma questão muito, muito importante. Vai ao banco e troca por yuans, Rui? Não vai ao banco e troca por yuans, porque se o fizesse, estaria a valorizar os yuans versus dólar. E eles não fazem isso. Claro que eles investem um bocado em si próprios, obviamente, mas eles vão comprando coisas fora, não é? Nós lembramos de várias séries da televisão, cá em Portugal também compraram coisas na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos. Compravam ativos, compravam empresas cotadas em bolsa, ou não, e compravam dívida da Europa e dos Estados Unidos. Então, neste momento, nós temos a China com um medo muito grande, que é o medo de eu tenho muitos bens fora da China, não é? Na Europa e principalmente nos Estados Unidos, que ativos financeiros, sim, é isso, ativos financeiros, que é ações. Eles são os grandes compradores da porque a determinada altura eles deixaram de comprar a dívida americana e passaram a comprar ações, porque as ações davam maior rendimento que a dívida, não é? Portanto, aí na história, eu sei que tu tiveste a investigar um bocado da história da dívida, da compra da dívida chinesa, mas há uma altura que estabiliza e depois começa a decrescer. E na parte que estabiliza, eles começam a investir no mercado bolsista. E uma das teorias é que o mercado bolsista sobe muito, ou nos últimos anos sobe muito, portanto, o price to earnings vai para valores muito altos, porque a China está a ajudar muito a comprar estas ações. Porque estas empresas, se a Nvidia tiver bem, onde é que a Nvidia vai produzir? Ou a Apple, onde é que vai produzir? Onde é que a Apple produz 99% do seu iPhone? É na China. Portanto, portanto, voltando outra vez um bocadinho atrás, os Estados Unidos têm muito poder sobre os ativos que a China detém, porque estão muito nos Estados Unidos. E a China tem muito poder sobre os Estados Unidos porque é lá que porque os bens são fabricados. Os Estados Unidos, se houver uma guerra, eles neste momento têm muitas dificuldades em produzir muita coisa, porque não conseguem, não há fábricas. Sim. E isto criou um desequilíbrio completamente que é insustentável, na minha opinião, de forças entre a China e os Estados Unidos. E eles têm medo um do outro. Têm um medo brutal em que alguma coisa aconteça. E depois podemos entrar em teoria de jogos, quem faz primeiro, etc. Então aqui, eu acho que esta é a base do problema. Eu acho que é a grande base do problema. E que há duas formas que isto podia-se desenrolar. Uma é atacar o problema de uma forma mais forte ou menos forte. Ou então deixar que um dia o problema se resolva sozinho, que não ia resolver e que só ia ser mais descoordenado. O que me parece que esta administração está a fazer, ou está a tentar, e eles estão a dizer isso desde o dia 1. Aliás, o Trump já fala disto desde 2016, desde que foi a primeira vez eleito, que tem que resolver este problema, tem que resolver o trade deficit, E claro que ele depois coloca Ken para zero e quer estar... Não vai acontecer dessa forma, mas ele quer muito resolver isto. E agora tem dentro da administração americana várias pessoas que não tinham da primeira fase, ok? E que estão prontas ou que querem ajudar neste processo. Então eu acho que, visto de muito fora, eu acho que é isto que está a acontecer, ok? Um minuto para falar-te sobre a comunidade AVP, a comunidade do Bitcoin Talks. Tu já pensaste no impacto que poderia ter para ti estar inserido numa comunidade 24 horas por dia inserida no mundo dos investimentos, com parceiros que também estão interessados em investir no mundo das criptomoedas? Na comunidade AVP tu não investes sozinho, estás rodeado de uma comunidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. E para além de teres
24 horas por dia a possibilidade de trocar opiniões com mais de 200 outros investidores como tu, podes também ter acesso às nossas análises e aos nossos comentários sobre as notícias do mercado dia a dia, sobre tudo o que acontece no mercado cripto, mas também nos mercados financeiros, até com a rúbrica especial do Rui, o Rui Queiroz, manager da comunidade, sobre mercados e empresas, também o mercado acionista. Mas isto não é a única vantagem. Durante o ano tens um acesso gratuito a todos os webinars que eu organizo para a comunidade e que para ti são gratuitos. Tens o acesso a todos os webinars que eu já fiz até hoje nesta modalidade e que estão gravados, são mais de 40 conteúdos que estão na nossa plataforma disponíveis para ti e exclusivos para a comunidade. Tens vários momentos durante o ano de Ask Me Anything privados da comunidade diretamente comigo, tens descontos VIP, quer seja em livros da editora Self, em outros webinars e eventos presenciais ou outras atividades que façamos durante o ano, incluindo com parceiros nossos. Tens eventos presenciais, quer sejam almoços da comunidade ou convívios de um modo geral, e também eventos que nós estamos a preparar para o ano 2025. Mas acima de tudo estás num ambiente saudável, um ambiente de crescimento, onde toda a gente está disponível para ajudar toda a gente com tudo aquilo que aprendeu até hoje. E eu acho que este é um dos maiores valores que criámos na comunidade. Se isto fizer sentido para ti, vê aqui na descrição, porque tens o link para te inscrever na nossa comunidade do AVP, a comunidade do Bitcoin Talks. Vamos voltar para o nosso episódio. Não, ia só dizer, isto acontece num contexto, ou isto, até há pouco estávamos a trocar aqui uma ideia, e isto é também causa de um contexto atual interno dos Estados Unidos, que enfrenta outro tipo de problemas hoje, que se foram arrastando ao longo dos anos e foram crescendo ao longo dos anos, e que hoje é sustentável internamente para os Estados Unidos. E que normalmente pode ser resolvido da pior maneira, que é com guerras, não é? O Trump não é tão dado a guerras como outros líderes normalmente nos Estados Unidos, e por isso vai ter que adressar estas coisas como elas são, que são problemas como, eventualmente, bem, a maior delas todas é a dívida americana, não é? Os americanos são um dos países mais endividados do mundo, já têm sido o mais endividado algumas vezes nos últimos 20 anos. A dívida deles cresce nos últimos 25 anos de forma estrondosa. A dívida é cada vez uma porcentagem maior do PIB, e isto não é nada que até o Doge consiga resolver sozinho. O Doge vai cortar uma loucura. Aliás, há um site que eu depois vou tentar partilhar, mas que tem sempre acumulado todos os dias o quanto o Doge já poupou ao governo americano, e já vai nos bilhões, vários. Mas isto não vai resolver o problema todo, porque há um problema estrutural, que é o que tu estás a colocar. Primeiro, que é como é que os americanos funcionam como economia. Portanto, toda a indústria está muito fora. Nesse aspecto, o automatismo pode ser uma forma de regressar à produção interna, mas mesmo a Tesla também não tinha todas as fábricas nos Estados Unidos, né? Tem outras fábricas fora também, porque apesar de tudo compensa. Mas toda a indústria americana, desde aquele belt todo, não é? Que era toda aquela área que era famosa por produzir e que faliu toda, e que são estados que vivem todos em dificuldades, especialmente o de Detroit, por exemplo, que era a parte da indústria automóvel, por exemplo. Tudo isso nos Estados Unidos morreu muito. E cada vez mais vemos indústria chinesa, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e cada vez mais eles são, de facto, a grande fábrica do mundo. Para reverter isto, foi um processo que foi feito durante 20 ou 30 anos, ou se calhar mais. Não é desejável que dure 20 ou 30 ou 40 anos para mudar isto. E, portanto, este processo, neste momento, os Estados Unidos estão com a corda na garganta, em termos de dívida. Eu já falei aqui um podcast ao outro sobre a questão de eles tiveram que aprovar a possibilidade de se endividarem mais, porque não poderiam. E depois estão sempre a dizer isso, eles estão sempre a escalar, agora podemos endividar mais. É um jogo sem fim. E que a única forma, de facto, de mudar isto, parece-me que é uma mudança estrutural de base que permita que se produza alguma coisa internamente que não seja só consumidor, senão isso não vai levar a lá nenhum. Portanto, o problema aqui da dívida são os trilhões de dívida que os Estados Unidos têm e que não vão conseguir pagar. Neste momento tu falaste uma coisa muito importante, que é a China achar que de facto está ali com dívida americana e que os americanos nunca vão pagar, e que se isto instalar algum tipo, se instalar o verniz e for para guerras ou for para uma coisa mais grave, não vão nunca pagar. E portanto aqui é quase uma tensão pré-guerra, não é? De não vou entrar já num caminho de possível guerra, nem de uma teoria de guerra, mas depois nós vamos partilhar algumas teorias. Nos Estados Unidos estão de facto numa situação muito pouco sustentável, e a postura do Trump e desta legislatura não é a do empurrar para a frente e a do atrair a atenção para outra coisa.
é sim a do mexer nisto à grande, de forma pouco popular, contra tudo, contra todos, e é isso que está acontecendo. Todos os dias as notícias são horríveis em relação à legislatura que ele tem, não é? Portanto, é extremamente impopular, mas está a tentar resolver um problema por uma via que pode ou não ser a solução, mas é aquela que está a tentar resolver, está a adressar o problema de frente. Pronto, e com isto eu não vou entrar em grandes números dos Estados Unidos, acho que podemos até fazer isto noutra altura, mas estão de facto num problema grave, e daqui partimos para outra coisa que é, tu disseste uma coisa muito engraçada, eu acho que podíamos começar por aí, que é sobre eles disseram exatamente o que iam fazer. Era o ponto que eu agora ia desenvolver um bocadinho. Então fala um bocadinho disso, porque eu acho que as pessoas não estão tão atentas e não têm tanta memória assim. Aliás, no outro dia vi, pela primeira vez, eu vi este ano talvez um bocadinho de televisão e estava a ver a colocarem a contradição de um político português. Eu não vou dizer quem é, porque isto parece político, mas foi tipo há 3 meses disse uma coisa de forma extremamente impetuosa e poderosa, e 3 meses depois está a dizer o exato oposto, como temos que fazer isto. E é muito importante, e eu defendo isto. E eu achei incrível, e depois mudei de canal. E portanto eu gostava que tu pegasses neste exemplo em que, ok, vou a fazer o que diziam. Vamos a isso. Entretanto, também deixa-me dizer que eu gravei um episódio a semana passada dos meus exclusivos, em que eu já falo um bocado sobre isto. E claro que aconteceram desenvolvimentos, que eu gravei na quinta-feira de manhã e já houve vários desenvolvimentos, portanto há lá coisas que eu mudei a minha opinião, e é normal e há algumas coisas. Mas isto eu falei. Que é, a administração está sempre a dizer o seu plano. E o que é importante é ouvi-los. Ouvir na fonte, porque se nós ouvirmos eles a falar de muito tempo, o Bessent, os principais claro que o Trump, mas o Trump é sempre e continua a ser sempre muito exagerado e muito buçal na forma de falar, muito, é sempre muito. Portanto, ele é relevante, mas não é o mais relevante. Os mais relevantes, na minha opinião, é o Bessent, o Lutnick, já vou falar um bocado sobre os dois, e que é um conselheiro do Trump, que começou agora este fim de semana e segunda-feira, nós estamos a gravar na terça-feira, ontem, a falar muito, e é o Navarro. É um conselheiro do Trump e é alguém muito agressivo a falar, mas que é importante ouvi-lo, porque ele é um conselheiro e é da linha do Trump. Mas vamos falar aqui um bocadinho sobre o Lutnick e sobre o Bessent, que são duas pessoas muito importantes da administração, que antes das outras administrações do Trump não existiam, e o Lutnick, inclusivamente, é quem desenhou muitos dos processos que o Trump está a implementar. Aliás, a entrevista que ele dá ao All In Podcast, que eu já falei no episódio que eu gravei, ele explica exatamente como é que aconteceu o processo. Podemos acreditar ou não que o processo foi assim, mas ele explica exatamente, o Trump foi falar com ele, o objetivo é este, como é que vamos implementar isto. Este Lutnick é o diretor-geral de uma empresa chamada Cantor Fitzgerald, que é uma empresa de investimentos globais. Portanto, é alguém que está em investimentos há 40 anos, há décadas. Portanto, é alguém que percebe muito bem como é que todos os mercados funcionam. Porque nós aqui falamos muito do nosso podcast e as pessoas estão sempre muito mais cripto e ações. Mas há mercados muito mais importantes para desenvolver do mundo do que isto. O mercado de obrigações, que é extraordinariamente importante e é o maior do mundo. A UFX também, o cambial, o FX, são 2 mercados brutais. O mercado de CDS, que é o Credit Default Swaps, mercados que o comum dos investidores não tem acesso, e ponto, eu estava a tentar ver como é que eu poderia comprar CDS, e não foi fácil. Não passei muito tempo nisso, porque eu também não queria de facto entrar nisso, mas era só perceber como é que eu podia comprar CDS, e não percebi como é que eu podia comprar CDS, estive ali, não ao partido. Não ao partido. Não percebi, porque eu tive ali 10 minutos já naquela de tentar perceber como é que eu podia fazer o processo. Pronto, não percebi. E estas duas pessoas percebem muito disto. O Lutnick, na parte do comércio, as tarifas são com ele está all-in em tarifas, etc. Ele fala sobre o porquê, que é basicamente aquilo que eu falei antes. E o Bessent é das finanças. O Bessent é uma pessoa, portanto, é como se fosse o ministro das finanças. O Bessent é uma pessoa muito importante para este contexto. Porquê? Porque trabalhou com o Soros durante muitos anos. Foi uma das pessoas principais que estava ao lado do Soros quando o Soros quase mandou abaixo o Banco de Inglaterra em 1991, 92, não tenho o ano preciso.
E o que eles viram na altura foi, estava um desequilíbrio brutal. Eu não vou contar agora a história toda, também não interessa, mas tem algumas parecenças com o que pode estar a acontecer na China. E há aqui uma tese que o Bessent, sabendo disto, estando por dentro disto, sendo um gajo que organizou o processo há 30, há quase 30, mais 30 anos, há 35 anos, 70, whatever, que organizou aquele processo, que viu os desequilíbrios da economia inglesa e que atacou a economia inglesa. Eles ganharam uma data de dinheiro e a economia inglesa e o Banco de Inglaterra quase que foi à falência. Portanto, ele sabe disto e há uma tese que diz que ele está a ver que a China está num processo parecido e que este é o momento de ataque à China. Um processo de recessão, etc. Eles estão a estimular muito a economia agora, desde o ano passado começaram a imprimir muito dinheiro, por isso é que as ações chinesas começaram a subir muito desde novembro do ano passado. Agora não, agora todos os mercados estão a cair. Mas pronto, mas estas duas pessoas quando falam, eles estão a dizer coisas que nós temos que ouvir. E eles estão a dizer isto desde o início. Eles estão a dizer exatamente o que é que vai acontecer. Houve um episódio que eu gravei há algum tempo atrás que alguém comentou no YouTube que menos teorias da conspiração. Eu perguntei qual era a teoria da conspiração. A pessoa infelizmente não respondeu, se calhar não viu, não tenho nada contra. Mas eu acho que não são teorias da conspiração. Eu estou a dizer isto, eu estou a dizer que vamos fazer tarifas, há um grande desequilíbrio e nós temos que resolver assim. Não estou a dizer que concordo, ok? Como tu disseste, nós temos é que analisar para perceber o que é que pode vir a acontecer e como é que podemos tirar partido dos movimentos bruscos da situação. E o tirar partido vai ser muito difícil. Na minha opinião, vai ser muito difícil. Só uma palavra sobre o Navarro. O Navarro começou a falar há pouco tempo, mais ativamente. Foi muito agressivo contra o Musk, porque o Musk veio no fim de semana falar sobre nós devemos ter tarifas zero com a União Europeia, etc. E o Navarro foi muito agressivo contra as declarações do Trump, do Musk. Aliás, o Musk está de saída do Dodge, era esperado. Como é que ele vai sair também pode ser importante para o desenrolar das coisas e principalmente para perceber uma coisa que se calhar vai ser impossível perceber, vai ser alvo de teorias de conspiração, que é quem é que usou quem. Uhum. E eu neste momento, provavelmente, o Musk vai sair a sentir-se usado num processo, ou seja, usado no sentido em que ele foi usado para algo específico, mas depois ele se calhar não queria que desse um murro no estômago com as tarifas, etc. Ele se calhar estava à espera de alguns paninhos quentes, não é assim que se diz? E se calhar não os vai ter, não sei. Isto aqui, agora sim, isto é teoria da conspiração minha. Mas isso pode ter resultados assim, porque o Musk tem um poder grande através do Twitter, etc. Sim, o Musk, garantindo que sublinhamos bem este ponto. O Musk tinha este projeto do Doge que era um projeto limitado no tempo, não é? Era limitado. Não era suposto ter Doge 4 anos de legislatura, não, era as meses. Exato. Era suposto fazer um processo que é o que está a ser feito, não é? Sim. Que foi defendido e parece-me... Sim. Mas esta agressividade toda agora... Porque ele respondeu a dizer que as tarifas queremos ter. Ele não respondeu contra o que eles estão a fazer, mas era fixe tarifas zero com a Europa, não é com a China. Com a Europa, não sei o quê, devemos criar aqui uma união de tarifas zero. E o outro foi numa cena que o Musk disse assim de uma forma mais tranquila, ele foi muito agressivo contra o Musk. Mas deixa-me só dizer, a parte, só para rematar, o que é que eles estão a dizer? Ok, uma da parte fundamental eles querem baixar taxas de juros. Porque eles têm rollover da dívida, eles têm que fazer rollover de 10 trilhões este ano. Eu queria ir a esse ponto. E é isto que eu estou a dizer. E eles estão a tentar pressionar que tudo aconteça para baixarem a dívida. Pode-lhes sair do tiro pela culatra. Ok, a gente não sabe. Deixa-me só desmontar um bocadinho mais para quem não esteja tanto dentro da parte financeira o que é que isto significa baixar a dívida. Portanto, baixar os juros. Baixar os juros, sim. Os Estados Unidos têm dívida, têm uma grande parte da dívida deles está há 10 anos. A taxa de juros de 10 anos é uma taxa de referência muito importante para então há 10 anos, mas a taxa de juros é importante para isto. É importante para isto, sim. Ou seja, nós olhamos para isto com essa taxa de juros. E, portanto, o objetivo é que essa taxa se mexa para onde eles querem, para ficar mais fácil, para que a dívida americana não fique tão cara. Exatamente. E eles este ano têm 10 trilhões de refinanciamento, eu sei 37 trilhões de dívida, e este ano vão ter que refinanciar, porque eles não vão pagá-la, não é? Não têm dinheiro para pagar, vão ter que refinanciar 10 trilhões da dívida, dos quais 3 são em abril. Ok? 33% mais ou menos, um bocadinho menos, que estão em abril. Que é muito em abril. E já agora, uma mini aula sobre como é que a dívida pode funcionar no governo, que é para também dar aqui a ponto às pessoas para chegar ao ponto seguinte, senão depois vão estar a falar sem terem a base disto.
há duas formas, ou vamos falar de duas formas de um governo pagar melhor a sua dívida, ou pelo menos não aumentar a sua dívida. Uma é os juros ficarem mais baratos, não é? Porque eles pediram dinheiro emprestado, estão a usar esse dinheiro, não produzem dinheiro suficiente para o pagar, portanto, a única maneira é pagar menos juro, porque não conseguem amortizar. A outra maneira é criar dinheiro. Imprimir dinheiro. Quando imprimimos dinheiro, o dinheiro fica mais barato. Eu já expliquei isto algumas vezes, não é? Isso, e só só dizer o final, isso vai sempre acontecer. Para qualquer conta, mas é aguardar essa em todo, em foco do futuro, isso vai sempre acontecer. O processo é como é que vamos lá chegar. Exato. Mas esta é a forma como criar dinheiro é inflacionário para as pessoas, mas é excelente para governos ou quem tenha muita dívida. Também para as pessoas que tiverem muita dívida, quando o dinheiro fica mais barato, também é mais fácil pagar uma dívida, não é? Se hoje compramos uma casa, se hoje temos um empréstimo sobre uma casa de há 30 anos que era 100 mil euros, hoje em dia é mais fácil pagar isso. Não é porque 100 mil euros há 20 anos era muito, hoje é muito pouco. Sim. E isto é uma forma muito fácil de nós carregarmos dívida no tempo até ao dia em que ela fica barata. E os governos fazem isto com muita facilidade. Primeiro, porque conseguem carregar a dívida muito mais longe no tempo do que as pessoas. E em segundo, porque manipulam muito mais a forma como o dinheiro é impresso ou não é, porque estão muito ligados a quem decide sobre estas coisas. Muitas vezes são os próprios. No caso dos Estados Unidos, não é bem o próprio, mas é mais ou menos o próprio, é o Fed. Temos aqui também alguma perspectiva para dar sobre o Fed e o que é que está a acontecer. Quero falar sobre Mas pronto, agora creio que toda a gente percebe que os Estados Unidos, estando neste problema enorme da dívida a crescer brutalmente há 25 anos, a forma de conseguirem sobreviver a ela é imprimir dinheiro ou controlar essa taxa de juros. E agora, quando tenho o ano para continuar, vamos para o Fed, o processo. Sim, tu estavas a falar sobre eles quererem manipular isso que não era líquido, que conseguissem assim. Mas são estes dois jogos, não é? Que é... Cara, não é líquido, por exemplo, ontem, a taxa de juros, o que é que aconteceu? A partir de quinta-feira, desceu logo o pique. Mas ontem subiu outra vez. Porquê? E agora entramos aqui no tal que eles dizem, que eles estão a jogar o jogo xadrez 3D. Epá, eu não sei se eles estão a jogar xadrez 3D. O pessoal não faço ideia, sinceramente. Mas a teoria que ontem a taxa de juros subiu foi que a China começou a vender dívida americana e quando uma pessoa vende dívida, ou eu ou tu, ou ações, tem pouco impacto no mercado, não é? Sim. As grandes movimentações são feitas por países. Sim. E o ouro está a subir muito, não é porque eu ou o António estamos a comprar ou deixamos comprar. É porque a China teve a comprar. A China e outros países, mas principalmente a China teve a comprar ouro como se não houvesse amanhã nos últimos 2 anos. Portanto, o tipo pela colatra que eu estava a falar é esse. É uma ação provoca uma reação e há a derivada da derivada da derivada. E ninguém a controla. Eles podem ter um plano, que é este. Mas a segunda, a terceira, principalmente a partir da terceira, a quarta e quinta derivada, não controla. Temos um livro muito giro na Self que é As Tuas Próximas 5 Jogadas. E que tem muito a ver com o xadrez. Que é escrito pelo Patrick Bet-David, que é aliás, um podcast também cada vez mais conhecido, e nós temos esse livro dele que passou um bocadinho ao lado, mas que é incrível ao nível de... A ideia é tu criares um mindset onde tu consegues tentar prever as tuas próximas 5 jogadas. E, portanto, fazeres um planeamento sempre à frente. Se acontecer isto ou isto, eu vou por aqui. Se aquilo acontecer, eu tenho estas hipóteses, qual é que eu vou querer? E, portanto, tu tentares aqui desenhar um bocadinho os próximos passos, seja na tua carreira, na negociação ou onde for. Talvez daí a associação ao xadrez 3D, que é estamos a falar do Kasparov e do Deep, não sei o que, estás a falar de dois grandes jogadores com tipo um planeamento tudo isso, era isso que eu queria dizer, digo não sei o que era tipo e portanto estas estratégias já são estratégias de profundidade muito, muito elevada, de facto, porque esses passos são previsíveis. A questão é qual é o Counter-Strike desse passo, não é? Mas segue. Foi só uma questão das próximas gerações. Mas agora, portanto, isto torna a decisão de investimento difícil no curto prazo. Para nós que somos peões. Mas para toda a gente, não é só para nós. Claro que há fundos que depois conseguem fazer ads noutras coisas e instrumentos que nós não temos acesso, etc.
e fazem ads e não estão a apontar neste momento para ganhar 45% de um ano para o outro, mas para terem ganhos mínimos ou então perdas ou não perder. Pronto. Mas mesmo eles não sabem o que é que ninguém sabe o que é que vai acontecer e como é que as peças vão ser jogadas, tanto que as peças podem ser jogadas, não vamos agora entrar por aí na questão do cenário da guerra, mas pode ser um cenário, sim, e muito rapidamente pode descambar para coisas desse estilo. Imagina poder comprar uma fração de um prédio em Nova Iorque com apenas um clique. Ou imagina ter acesso à dívida do mundo real com rendimento passivo sem precisares de bancos ou nenhum intermediário. Isto já não é ficção, está a acontecer agora. No dia 29 de abril eu vou dar uma masterclass sobre RWA, Real World Assets, que é o movimento financeiro mais importante desde que existe a internet. Imóveis, ações, ouro, dívida, tudo isto está a ser tokenizado. Se queres perceber o que está a mudar e como te deves posicionar para este segmento que influencia muito mais do que apenas o mundo cripto, esta masterclass é para ti. Inscreve-te já no link abaixo, o webinar é no dia 29 e marca na tua agenda RWA. O futuro dos ativos é digital e está a começar hoje. Sobre o Fed, o Fed disse logo e disse, mas eles dizem tudo. É brutal. É que se nós ouvirmos o Powell a falar, claro que ele às vezes fala e não é direto a falar, mas nestas coisas tem sido direto. Nós não vamos apoiar, nós não estamos aqui para apoiar o governo. Ponto número 1. Nós somos independentes do governo e é o que está certo. Ok? Os bancos centrais têm que ser independentes do governo. No Zimbábue não é. Ou na Venezuela não é. Mas pronto, e nos Estados Unidos também não, na Europa e nos Estados Unidos não é completamente, mas tem algum grau de independência. Portanto, o que ele quis dizer com isso foi, nós não vamos jogar o vosso jogo. E ele mudou nos últimos tempos, episódio na última conferência que fez, na sexta-feira, e na última já mudou um bocadinho o tom. O que é que estava a acontecer? Eles estavam a fazer uma coisa, o Fed estava a fazer uma coisa que chama-se QT, Quantitative Tightening, que é o diferente, que é o contrário do QE, que é Quantitative Easing. Quando há QE, o Fed está a aumentar o seu balanço, portanto está a comprar mais dívida do que aquela que vende, portanto está a comprar a dívida americana. Quando está a fazer QT, está a vender. Portanto, quando está a fazer QT, não está a ajudar as taxas de juros a baixarem, mas quando está a fazer QE, está a ajudar as taxas de juros a baixarem. Porque eles estão a comprar dívida. Quando a gente compra dívida de 10 anos, quer dizer que há pressão de compra, logo a taxa de juros desce. Se não houver compradores, a taxa de juros sobe. Quem estava a comprar também dívida eram os chineses, ok? Portanto, os chineses não estão a comprar dívida. Portanto, as taxas de juros não é pela China que a taxa de juros da China vai baixar, que a taxa de juros dos Estados Unidos vai baixar. A Europa vai comprar a dívida da americana? Não vai. A Europa não quer, também não sabe meter isso. Portanto, uma questão é quem é que vai comprar e qual é o plano no chess 3D deles, de quem é que vai comprar a dívida há 10 anos, a dívida americana. Eu não sei se quero entrar já por aí, mas voltando ao Fed, o que é que o Fed mudou? O Fed mudou que eles estavam a baixar o QT em não sei quantos bilhões por mês e baixaram muito o valor. Portanto, estão a reduzir a redução do balanço a redução do ritmo do balanço do Fed desceu bastante. E ele já sinalizou que se não sei o que poder voltar aqui que é, portanto, quantitative easing. Ele já sinalizou isto. O que é quantitative easing? É botar dinheiro. É bota dinheiro. E ele já sinalizou. Portanto, vamos ver, porque não te esqueçam. Achas de alguma maneira é quase uma tentativa também de tranquilização a dizer que temos esta ferramenta, Mas é para o governo. podemos usá-la? Sim, Mas é para o governo e para quem está a ouvir. exato. É para o governo e para quem está a ouvir. Mas a questão sempre disto, agora só falo de um bocado de como é que se inverte. Não vou falar disso, mas que é a grande dificuldade, ou quando. Porque nós sabemos que quando houver impressão de dinheiro, quando houver isto, os ativos vão todos subir em valor. Mas antes disto acontecer, não vão subir e vão descer. E gerir o quando eu vou dizer que é impossível, pode-se acertar é impossível, mas pode-se ouvir e tentar perceber. Mas o que eles estão a sinalizar, porque eu ia dizer que o Fed tem dois objetivos. Enquanto a Europa no BCE só tem um, que é a estabilização dos preços,
O Fed tem dois, que é os, agora falta uma palavra, tem os dois propósitos do Fed, que é estabilização de preços, mas desenvolvimento económico também. Portanto, o Fed pode, se está a ver que a economia vai a crescer, vai intervir. Exatamente. E vai comprar coisas. E eles vão comprar bonds, é o que eles vão fazer. Pronto. Mas há aqui outras formas de quem é que vai comprar não sei se queres falar um bocado sobre o Fed, que eu agora ia só mudar aqui um bocadinho o shift para onde é que vai, como é que eles vão baixar a dívida de 10 anos, como é que eles estão a dizer que vão baixar a taxa de juros a 10 anos. Eu estou a dizer isto. Uma é direta, eu estou a dizer como é que... Quer dizer, uma, na realidade as duas são indiretas. Vamos começar pela primeira. A primeira é indireta, mas é mais fácil de perceber. A segunda é mais uma derivada. A primeira é o quê? Quem vai comprar a dívida há 10 anos, ou qual é que é o caminho que eles estão a ver? Não estou a dizer se vai resultar ou não. O que é que eles estão a ver é a banca vai comprar a dívida há 10 anos. Mas a banca hoje tem bué regras. Bué, uma palavra muito boa para um podcast. Tem muitas regras tem muitas regras. Então, o que é que a administração americana, o que é que está a dizer desregulação, desde o dia 1 que os gajos estão a dizer isto. E já fizeram algo. Já fizeram, vão continuar. Não. E eles têm uns limites que podem comprar. A minha teoria é vai acabar limites e comprem à vontade. Pronto. E eles vão mais que comprar obrigados, se calhar vão por outros limites, que é vão ser obrigados a comprar. Ok? Podem também entrar por aí. Mas a banca americana, portanto, o Fed vai imprimir dinheiro para a banca americana comprar a dívida americana. E o Fed também, pronto, ele vai imprimir mais. Esta é mais direta e é o que acontece muitas vezes. Pronto. A segunda é mais indireta mas eu tenho que falar de vez em quando, e nós, não sei se nos teus episódios às vezes falas sobre isto, mas tem a ver com cripto, tem a ver com stablecoins. O que é que uma stablecoin precisa? O que é que uma stablecoin é? Uma stablecoin é, nós damos, portanto, nós compramos dólares, não é, deles, e depois nós fazemos o que quiser com a stablecoin, e eles ficam com os nossos dólares reais, vamos dizer assim, não é? E eles dão-nos um dólar deles, dão-nos um cheque, dão-nos o cartão da Continente, e depois eles ficam com o dinheiro deles, com o nosso dinheiro, portanto, com os dólares. E esses dólares eles começaram, e portanto, para dar credibilização ao sistema, o Tether e outros, o que é que eles fazem? Eles dizem assim, nós com isto temos dívida americana. Uns têm dívida americana, os outros também compram Bitcoin, mas eles dizem que isto é real, tem aqui dívida americana. Portanto, toda a parte deles quererem embrace o criptomundo para a sua cena, não é? Eu acho que tem a ver com isto. Eles precisam de alguém que lhes compre a dívida e eles vão então ir buscar onde é que vai ser. E eu acho que isto é uma parte que hoje é pequena, mas que pode crescer brutalmente. E eu acho que este é um caminho. É mais Possivelmente pode vir daí a ideia de criar a sua própria stablecoin ou de adotar uma certa stablecoin, porque elas têm o pacote dela, é um basket, não é? Que aquilo é 1 para 1, mas não é 1 para 1 dólar. Quando é por exemplo, o USDT ou o USDC, que são indexadas ao dólar, aquilo é 1 para 1, em teoria, na prática acho que não é. Mas na teoria, as auditoриas dizem quase. E o que têm é, uma grande parte é dívida americana, é bonds, é não sei o que isto, para garantir o seu valor, o PEG, não é? Que não fazem um DPEG daquilo. E, portanto, quando fazem mint, têm que comprar dívida. Portanto, quando imprimem o SDCs ou o SDTs, têm que comprar dívida de um ou dois ou dos que se emitirem. E quando os fazem burn aquilo para diminuir a tiragem, também têm que fazer a venda desses ativos. Deixa eu dizer, isto é uma bola de neve. Porquê? Porque quanto mais pessoas compram o SDT, mais pessoas ficam com o SDT, vão meter, por exemplo, em Bitcoin, mais o preço de Bitcoin sobe, mais estes vão comprar, e é uma bola de neve, e eu acho que este é um trajeto. Sim. É um trajeto que eles dão, é uma parte do trajeto. Os Estados Unidos estão a fazer esse cenário, também aqui, aproveitando para explanar para os ouvintes mais recentes que tenhamos aqui. E isto é como se fosse os Estados Unidos a quererem montar a autoestrada para o mundo cripto. Porque se vier por ali, repara na jogada, não é? Repara, já reparaste, mas é sério, repara nisto. Ao atrair melhor do que eu. Tens mais eloquência. Ao atrair o capital, nem que seja mundial, para já o interno, porque antes iria por outros canais e deixa de ir. Ao legalizar um canal e preparar um canal de entrada de dinheiro que vá por ali, o que é que acontece? Quando temos uma stablecoin
que está de braço dado ou que está de bem com o governo local, e dólar é a moeda mundial e continua a ser, portanto, se tivermos o dólar como uma moeda amigável e uma stablecoin como moeda amigável, quanto mais dinheiro entrar em cripto, mais dinheiro vai passar pela autoestrada da dívida. E se a maioria desse capital, dessa moeda, stablecoin, for feita de dívida e não de outras coisas, se for de dívida, podemos colocar aqui um grande chunk, uma grande fatia da nossa dívida num mercado que até agora eles tinham zero participação, não tinham própria participação, era lateral, pelo menos não a dominavam, não tinham palavra a dizer nenhuma, porque é um mercado fora. E assim passa a haver aqui um terceiro player que também pode jogar o jogo do QT, do QE, do Quantitative Easing e pode comprar a dívida, nem que seja provisória, nem que seja para safar o momento. Mas não deixa de ser uma jogada que ninguém estava a ver, eu acho, pelo menos cedo, ninguém estava a ver esta jogada e agora é claramente uma engenharia financeira brutal, porque tens mais um comprador para a tua dívida que não é pequeno. Não, quer dizer, neste momento é pequeno. Neste momento não é muito relevante e acho o potencial já não é brutal, porque é aquela história que a gente também já falou em vários episódios de o rapaz, o Zé Manel, está na Nigéria e tem a sua moeda que é o Naira, ou como é que se chama, a moeda da Nigéria, e troca por uma stablecoin qualquer, depois comprar Bitcoin ou não, ele nunca mais vai voltar à Naira. Esse dinheiro nunca mais vai voltar à Naira, a não ser para fazer a compra do dia a dia se for preciso. Porque ele mal tem a sua moeda, que está sempre a ser desvalorizada, ele passa lá com uma stablecoin, que é fácil. Lá. O Binance está com, ou outra empresa qualquer. E este é um caminho que eu acho que esta administração percebeu e que aqui eu vou pôr a minha cabeça no cepo e vou dizer que, vou-me atravessar, que é uma estratégia que eu acho que faz todo o sentido. Okay? É para tentarem que o comprador da dívida seja através da malta de cripto. Pronto, vamos dizer assim, que vai ser o mundo inteiro daqui a 20, 30, 40 anos. Não sei quanto tempo, mas vai ser o mundo inteiro. Não nos enganemos nisso. Está para zero. Não vai. Esqueçam, não vai para zero. Só. Quer dizer, há coisas que vão para zero. Talvez só o Ana vá para zero, não sei. Não sei. Mas há coisas que vão para zero, sim. Mas o ecossistema, esta dinâmica, esta engenharia, não vai fazer. É impossível. É impossível. E o melhor indicador disso, sabes qual é? E eu já li há anos, o melhor indicador disso é que as melhores mentes do mundo na área tecnológica, na área disruptiva, estão todas em cripto. E todas têm cripto, todas defendem cripto, estão todas a querer criar projetos que a cripto potencia. Portanto, se tu tens a inteligência mundial a trabalhar daquela área, como é que não vai ser aquela área? Se ela pode mudar e ter outros traços, como está a ter este ano, face há 3 ou há 5 anos atrás, mas não vai desaparecer. Isso é puramente não estar a ver o filme. Sim. Portanto, não, acho que terminei a minha travessa sobre este tema. Não, eu gostava só de sublinhar uma coisa muito importante que vai ter muito a ver com a perspectiva do investidor, que é os estímulos vão chegar. Acho que esta frase é para memorizar e é que nós como investidores, para olharmos para isto, e tínhamos um amigo nosso que estava a perguntar quando é que é o momento, quando é que compras ou quando é que vendes ou quando é que fazes o quê, quando é que fazes alguma coisa em relação a alguma coisa. Há um momento que tu consegues ver a chegar, que é os estímulos, não é? Sim, claro. E esse momento vai impactar o mercado em direções, certo? Portanto, quando vier os estímulos, o mercado vai mudar brutalmente. Sim. E esse momento significa uma coisa. Não estou a dizer que é aí que se compra, que é aí que se vende. Estou só a dizer isso vai mudar o mercado e, portanto, é previsível. Certo. Não é? E tudo vai dar esta impressão de dinheiro. Eu acho que estas são duas frases que eu gostava de sedimentar no nosso episódio de hoje. Tudo vai dar a impressão de dinheiro, sempre. Seja agora porque não há outra solução e todos acabam por cooperar e vai para ali. Ou seja mais tarde porque, entretanto, conseguem usar outras ferramentas, mas vai para ali. E isto é um dos estímulos, não é? E isto vai impactar a bolsa que tem caído. Vamos em que números, Rui? Acho que é vingo. Eu vi há bocado, não, o Nasdaq ontem subiu ou manteve-se, mas estava nos 17%. O Nasdaq desceu 17% desde o início da hora, que ainda pode ser muito mais, ok? Pode ser muito mais. Eu por exemplo pensava já ia nos 25%, mas não, vai nos 17%. Sim, eu acho que o principal, agora indo um bocadinho aqui, se calhar agora pensando um bocadinho no futuro, e antes do futuro eu queria dizer uma coisa, que era, este problema é um problema dos Estados Unidos. Portanto, qualquer governo americano que viesse, quem seja democrata, republicano ou de outro partido qualquer que entretanto fosse formado, ia de alguma forma
imprimir dinheiro sempre e podia dizer assim, como foi sempre dito, vamos imprimir dinheiro, isto está para a frente, até um momento, no futuro, que a gente não sabe o que ia acontecer algo que ia acabar com isto. Ou ia tentar resolver, que é o que eles estão a fazer, não sabemos se mal ou bem, não sabemos bem o que é que vai acontecer, mas é o que eles estão a fazer. Portanto, eu queria dizer isto, portanto, democratas ou republicanos, a impressão de dinheiro ia acontecer. Acho que podemos... Queres entrar na questão das teses de... Aqui teses... Sim, já que falámos de percentagens, gostava só de mostrar aí este gráfico que tenho aqui e que a ti mostra-te aqui, mas para o pessoal pode vê-lo projetado, que tem a ver com os mercados e o S&P 500 e Bitcoin. Nesta avaliação, essa parte. Queria só fechar isto no sentido de mostrarmos que fala-se muito da volatilidade das criptomoedas. E eu acho que isto também é bom para quem está há mais tempo, já conhece a volatilidade no bom e no mau, mas para quem ainda é mais cético, tem dificuldade com a volatilidade de Bitcoin ou das criptomoedas. E aqui este é um exemplo, ou é um momento em que podemos perceber que, mediante a forma como o mundo funciona cá fora, os mercados acionistas podem ser mais voláteis do que Bitcoin, e é isso que estamos a ver agora estas semanas. Não é? Estamos a ver o Nasdaq a cair muito mais do que Bitcoin. Bitcoin mexeu-se, mas mexeu-se cerca de 6%. Não, foi dos 87, agora ontem teve aos 75, até os 74, anda ali os 8, 79. Estamos a falar de 8%. Sim, a variação foi menor do que o Nasdaq. E aqui temos uma volatilidade diferente, e nem por isso isso é um símbolo de descrédito total. É um símbolo do mercado, é um símbolo de coisas que estão a acontecer e que nós precisamos de compreender que estão a acontecer. A volatilidade em cripto é naturalmente maior normalmente, mas há momentos em que não é, e que é mais curta do que as outras, e eu acho que é giro puxar aqui atrás à sardinha da Bitcoin. Verdade, mas sobre isso eu também tenho um take a dizer, que é, durante a pandemia, também o mercado acionista desceu antes, e depois houve um dia que a Bitcoin, ou que as criptomoedas eram 50% assim de repente, e depois recuperou lá. Enfim, mas eu concordo, e acho que no final das iterações todas, de muitas iterações, estamos a falar de cada 15, 20, 30 anos, Bitcoin ou algo do género, pode não ser Bitcoin, eu acredito que será, mas pode não ser, mas algo que o homem não controle, que etc. Porque o mercado desce porque hoje as empresas descem porque são empresas que vendem produtos ou serviços. Se há menos procura de produtos ou serviços, se metem tarifas, ficam mais caros, as pessoas não consomem menos. E se consomem menos, há menos vendas. E se há menos vendas, o valor da ação desce. Enquanto em Bitcoin, o que dá valor a Bitcoin ou ao ouro não é nada disto. É outra coisa. O de grande vencedor, eu acho que vai haver, é o ouro, ok? Vai que esse vai ser o de grande vencedor disto, para quem é mais conservador, ou de mais conservador disto, não quer saber de Bitcoin, o ouro, eu acho que é o grande vencedor no final de todas as iterações, ou de muitas iterações, o ouro vai continuar a ser o vencedor, e as empresas, as ações, como é o que eu gosto muito, vão vencer porque vai ser impresso dinheiro, obviamente, mas se calhar vão ter processos mais delicados, porque além das pessoas não comprarem, eles próprios não conseguem produzir, não é? Porque a China já disse que não vai vender, não está aí. Esse embate é muito mais poderoso e mais preocupante do que o embate de as ações caíram. Porque as ações caíram, na verdade, o outro dia também trocámos umas palavras sobre isto e aliás, eu quando fui a um podcast há uns tempos, também brinquei com uma coisa que eu acho que faz sentido trazer, que é, às vezes dizerem, mas não é tarde para comprar Bitcoin. Não. E eu respondi, olha, mas é tarde para tudo, não é? Nós podemos dizer, se eu nascer agora, como é que eu podia comprar Bitcoin mais cedo, não é? Não podes. Ou um imóvel. Tu compras com um imóvel, portanto, é tarde para comprar imóveis. Mas, se tu pudesses ter comprado há mais anos, era melhor ter comprado há mais anos. Mas tu não podes estar cá antes, quer dizer, e eu, na altura, conectei isto com uma brincadeira, que é, olha, o mundo já aconteceu, já não vale a pena vir aqui, já construíram as pirâmides do Egito, já construíram a Torre Eiffel, não vale a pena estar aqui a fazer nada, porque isso já foi feito, não é? A questão nunca é se fosse antes era melhor. A questão é sempre saberes o valor dos ativos que estás a comprar. Esta conexão no tempo, nós agora, por exemplo, podemos fazer uma conexão engraçada, que é, o mercado está a valores, o mercado acionista, está péssimo, já não vale a pena. Não, está ótimo, porque andavas a chorar que não entrasse em 2021, olha, tio, E agora está a preço de 2021. Tens a oportunidade de entrar a preços de há 4 anos. Isso é bom ou é mau? Sim.
Se comprares hoje, estás melhor do que quando compraste no ano passado. Sim. Mas as pessoas estão a pensar, isto agora está a cair muito, eu não vou comprar. Não vai porquê. Se o ativo subjacente for um bom ativo, por que não entrar agora, mesmo que caia mais? Sim. Ok. Claro, claro. Porquê? Portanto, a comprar a 2021, não é? Claro, mas tem muito a ver com a expectativa, não é? Agora, pessoal entra sempre. O mundo vai ser para acabar X, X. Estão a pensar na expectativa do curto prazo. Claro. Nada. Claro. Estão a pensar, isto vai continuar a cair o ano todo. Isto até o ano que vem nunca mais sobe. Ok, mas está tudo bem. Sim. Não é? E daqui a 10 anos, onde é que estaremos? Pois, onde é que está daqui a 10 anos? O que é que vai acontecer? Estás a chorar porque não compraste naquela guarda. Claro. Pronto. Por isso é que há aquela frase que eu digo sempre que fui eu que inventei, uma frase básica, mas foi para brincar um bocado, eu estou sempre a dizer que é compra quando queres vender e vende quando queres comprar. Sim? Portanto, eu agora estou a pensar em comprar quando quer vender, não é? Está tudo a descer, vou vender. Então, se calhar compra-se. Mas eu não estou a comprar. Ou seja, neste momento não estou a comprar. Ou tem que ser já. Não tem que ser já, não tem que ser já. Porque depois vem aqui as teorias das teses. Sim. Vamos a essas teorias. Nós vamos voltar a falar do investimento, também para quem quer seguir isto. Nós vamos fazer mais um episódio ou dois sobre isto e vamos acompanhar o momento. E acho que temos que falar um bocadinho sobre o como entrar. Não tem que ser o quando entrar, porque acho que isso é básico, é aquela dica do YouTube, não é? Quando é que vais entrar? Vou entrar agora, não é isso? Mas como entrar, com base em que eu acho que vale a pena falar mais. Claro, porque nós não sabemos o futuro, não sabemos o que é que vai acontecer, e principalmente no curto prazo. Porque no longo prazo, eu tenho certezas de longo prazo. Atenção, isto é a minha opinião, não quer dizer que seja só opinião. Nós não somos. nós não estamos aqui a dar conselhos. Isto é aquilo que eu acho que vai acontecer. Que eu já disse as duas coisas que eu tenho muita certeza que vai estou a dizer, que é o preço do ouro vai estar muito mais alto, o preço de Bitcoin vai estar muito mais alto daqui a 5 anos, whatever anos, não sei. Não, provavelmente até já este ano, que eu acho que este ano vão acontecer ainda muitas coisas. Mas, em relação ao como é que vai acontecer, Sim. então a minha tese, e podemos falar aqui um bocado, que é que isto tem um impacto estilo pandemia de há 5 anos atrás. Ou seja, que é curto e forte, e de repente acontece qualquer coisa que ameniza tudo. Na altura foi, ok, já temos vacinas, não sei o quê, pronto, whatever. E o mercado começou a subir com a perspectiva de já haver vacinas e eles imprimiram dinheiro, claro. Obviamente, sim. E imprimiram dinheiro, ok. Mas as vacinas também ajudaram. A impressão de dinheiro e vacinas. A que as pessoas não tivessem medo. E depois deste processo, curto e forte, temos uma nova realidade que vai ser diferente da realidade passada, mas não vai ser muito diferente. No sentido em que o que eu estou a dizer, o que é que vai ser a vacina é daqui a X dias, semanas, meses, não sabemos, vai haver acordos. Começam a haver acordos. Acordo com a Europa, com a China vai ser mais difícil. Se calhar vai haver um acordo, ok, não vai ser tão extremado e vai estar mais aqui. Portanto, hoje estamos aqui, vamos supor, hoje estamos aqui e agora os Estados Unidos querem estar aqui e depois vão para aqui. Pá. Não sei se vai ser isto que vai acontecer, mas uma tese é esta, é que acontece. E vai haver acordos com a Europa, vai começar com países mais amigos, com Israel, com países mais amigos. Vão começar a haver acordos de que não são os 10%, que eles fizeram terraplanaram 10% para toda a gente, e depois uns tinham mais. Deixa eu só dizer uma à parte, que é por causa da Ilha dos Pinguins. E o pessoal gozou tudo com isso. Sim. Mas, se a gente for ouvir a fonte, e eu fui ouvir o Peça sobre o tema, e ele falou sobre o tema, porque é que taxaram a Ilha dos Pinguins? Porque a Ilha dos Pinguins tem um regime jurídico qualquer, que eu não sei qual é que é, e que podem haver transações feitas através de alguns pontos do mundo, e foi o que aconteceu em 2016, 17, quando a América e os Estados Unidos começaram a subir tarifas, foi que a China começou a fazer vendas por proxies, por outros caminhos. Então a China continuou a vender aos Estados Unidos sem ter tarifas, porque a China vendia a este país vendia a este país e este país finalmente vendia aos Estados Unidos. Então, sim, eu acho que é difícil criar sanções que de facto afetem o outro lado. Porque há sempre forma de triangular com parceiros ou triangular com zonas certo. Exato, mistas. Para resolverem tudo. Ele disse exatamente, nós para fecharmos tudo, porque eles têm um regime jurídico qualquer, que eu não sei qual é que é, mas ele disse que tinha. Portanto, estou a acreditar que existe, não é? Não fui confirmar se tinha, devia ter dito, para não estar agora aqui a coisa. Mas
Não, mas à partida, mas se houve este raciocínio, à partida ele vai surgir uma jurídica, então, por isso é que eles fizeram 10% para o mundo inteiro. Porque na pior das hipóteses, essa é 10%. Se começam a haver países que é zero, eles vão ter que ter a certeza que a China não está incluída e eles depois não conseguem mandar no país, enfim. Mas isto foi só um à parte. Portanto, curto e forte, a realidade a seguir vai ser diferente da anterior, porque vai haver tarifas maiores do que eram antes. Porque já havia, não é? Já havia, o pessoal achava que não havia. Já havia. E durante o período do Biden, o Biden subiu tarifas. E eu acho que Por causa da indústria automóvel, ainda agora, ao final do ano de 2024, estava a querer subir tarifas a 30% à indústria automóvel chinesa. Não. Porque não está a conseguir produzir automóveis que consigam competir diretamente. Portanto, a Europa também faz as suas tarifas quando acha. Mas não é tão buçal, não? Eu falo da mesma onda lá. Mas e só vou dizer, vou para finalizar, a tese 1 é essa: curto e forte, e vamos ter um retorno a um normal. A seguir à pandemia também houve um retorno a um novo normal. Vai haver um retorno a um normal que é diferente, que os custos, os produtos vão ser mais caros, etc. Mas vai ser um normalinho, vamos dizer um normalinho. E eu estou mais deste tese, no primeiro lugar. Porquê? Porque daqui a 2 anos vai haver eleições nos Estados Unidos e a malta nas democracias quer ganhar eleições, e se o mundo for para um sítio difícil, pode ser mais difícil de ganhar eleições. Se as pessoas estiverem mal, não sei o quê, se os preços das coisas subirem muito, se não tiverem acesso ao... Olha, dá bom, vai ser difícil. O novo iPhone gastar $1.000 custa $3.000, o pessoal vai ficar desagradado. Porque o impacto depois das fábricas voltarem e a mão de obra voltar a ter trabalho, vamos dizer assim, demora mais tempo, não é? Não é do momento que se monta fábricas. Portanto, eu estou mais nisto, em que isto é à grande e depois eles vão chegar a acordes e pronto. E eu estou mais nisto. Não sei, Ourece. Ouça o que tu quiseres. Ok. Isto é teu, tu aí sabes do que é que queres. Eu acho que esse é o provável, mas acho que se for tudo para um novo normal muito parecido, não ficou resolvido o problema de raiz de não haver produção interna. E eu já disse isso, mas pode ser escadas, não é? Aos 100 graus. Agora é isto. Depois daqui a 3 ou 4 anos. Mas isso era se os Estados Unidos tivessem uma previsão governamental como tem a China. Porque a seguir, se não ganhar alguém alinhado com esta estratégia, os Estados Unidos teve só a criar esforço numa coisa, a impor coisas, a ganhar impopularidade, e depois vai voltar tudo ao zero e depois vai dizer, este é dos bons, este não dá tarifas. E vai voltar ao zero. Porque o Biden não tirou as tarifas que o Trump fez em 2008. E aumentou até. Portanto, ele também aumentou. Não aumentou contra a China, coisas específicas. E não baixou. Claro que estes disseram tarifas para toda a gente. E isso é que foi o choque. E nos valores muito altos para a Europa, etc. Pronto, eu tenho dificuldade em ver o que é o novo normal e ver o impacto. Mas acho que o problema está por resolver. Por outro lado, existe aqui um outro problema que eu gostava de pôr como cenário 2, que é um problema que aqui abarca mais partes do mundo, incluindo a Europa. Eu acho que há aqui uma crise muito grande, não só de identidades, mas também cultural e de esgotamento. Hoje é difícil também governar, por causa da internet. É difícil governar. Antes enganava-se toda a gente e não havia grande consequência. Hoje é mais difícil. Muitas coisas saem para cima. Não sai quase nada do que acontece, mas mesmo assim começa a ser bastante escandaloso e bastante difícil. Isto torna muito difícil governar. Se olhares para a Europa, a quantidade de governos que caem antes de terminar o seu mandato é tudo a toda a hora. Não é? A maioria não consegue estar mais do que 1 ou 2 anos. Andam para ali e depois não completam. Isto acontece sempre, ou muito próximo de problemas de corrupção, problemas de conexões que não deviam existir, decisões polémicas que não são coerentes, ou associação que não devia existir. Neste momento temos também um fator externo que é muito interessante para estas pessoas todas, que atrai muita atenção, que é a guerra. A guerra na Europa, como se diz. Nunca ninguém se preocupou tanto com a Ucrânia como agora, mas também porque é interessante preocupar-se, não é? E esta ideia de atrair atenção para uma guerra é interessante no momento em que a sociedade está falida de valores. A sociedade não está, as pessoas não estão falidas de valores, mas tudo o que governa está falido de valores. E
por todo o lado. Tu não tens um líder europeu, eu já o disse algumas vezes, não tens um único líder europeu que seja uma cabeça forte, que seja alguém que nos possa representar a nível geopolítico lá fora. Não tens ninguém. A única pessoa que está à frente da Europa é uma não eleita, é uma pessoa que tem acusações também de coisas muito shady e que só não estão a decorrer porque está no pelouro, porque assim que saia provavelmente vai ter escândalos em cima. Tens políticos em cada um dos países que poderiam ser os políticos que querem ser heróis. Também já trazem problemas na mochila, na bagagem deles, e portanto eu não vejo nenhuma organização na Europa que permita uma União Europeia, sequer. E como não há união, a melhor forma de sermos amigos é termos um inimigo em comum. Certo. E se nós aumentarmos a dimensão desse inimigo em comum, fazendo o perigo vir até à nossa porta, nós podemos todos preocupar-nos com ele, em vez de estarmos aqui a olhar e a ver que isto está tudo está tudo um galinheiro. E então, eu tenho medo que, com esta conversa toda das NATOs, dos Estados Unidos eles próprios saírem da NATO, tirem daqui alguma estabilidade que a eles é neste momento mais interessante. Repara que quem traz estabilidade agora, quem traria estabilidade para a NATO seria os Estados Unidos. São os menos interessados em guerras, não é? E há uns tempos não, eram quem mais motivava as guerras. Eles saindo da Europa pode haver um interesse muito grande nas NATOs da vida e pode haver uma inclinação muito grande para um conflito que interessa a todos e que vai redinamizar a economia europeia. Nós já vimos fábricas a dizerem que sim senhor, bora parar de produzir carros para produzir armas. Sim. Porquê? Porque com carros não conseguem produzir, não é? Não conseguem vendê-los e não conseguem produzir carros competitivos. E tentam meter tarifas à China, isto também não parece estar a resolver nada. Portanto, primeiro que eles tenham um objeto competitivo, não vai acontecer. Então, se produzires armas, se calhar a coisa vai lá. E de repente vamos reconverter a indústria europeia para armas, vamos arranjar este inimigo, vamos criar uma guerra, porque economicamente as guerras são sempre boas no final. Não é? Esta história, infelizmente, é muito triste, mas é muito verdadeira. Não há guerra. Há algumas que... Há algumas... Mas no final, depois há sempre a reconstrução, não é? Claro que Os morreram é mais chato. os morreram é mais chato. E olha-se menos vezes para isto e mais vezes está-se a passar tempo a demorizar os líderes e a conversa dos líderes. Epá, atenção, há pessoas a morrer todos os dias. Isto não é mesmo negociável. Não podemos mesmo chegar a um acordo, falar com as mortes já amanhã e reconstruir e as pessoas tenham uma melhor vida? Ou vamos estar aqui a jogar um jogo político de que... pronto, não sei. É só uma ideia no ar que eu acho que podemos ir para o mau caminho. Eu vejo alguns sinais que me são muito irritantes, que é pessoas a preferir o caminho do conflito, quando o caminho da... Pessoas que são completamente centrais do espectro, não é? Ou seja, a pessoa não é pessoa extremista, não é? Esse é que é o problema, não é a pessoa que eu vou ali tomar um café que tem uma postura... Já era da nazi, que não, esse já era. Não há nada, não tem problema nenhum. O problema é quando tens líderes que se comportam como se estivesses no café. E isto é inadmissível. E infelizmente nós já não votamos sequer nestas pessoas. Portanto, já estão a decidir coisas a níveis que nós não votamos. É tudo supragovernamental. E tudo o que está para baixo está sempre alinhado com esse tal, não é? E isto é muito perigoso, porque isto pode nos levar para o resto da nossa vida ser um descendente de qualidade de vida constante e acabamos num lugar... claro que o mundo como um todo, e os países como um todo, vão se reerguer, vai ser mais bonito, vai ser melhor, mais tecnológico, mas já não vai ser para nós. Portanto, eu preferia um mundo razoável hoje, do que um mundo hoje muito cheio de princípios que depois não pratica e caminhamos para uma coisa que só nos deixaria aqui espaço vazio. E este é um lugar, é o único lugar que eu acho que pode ser difícil, é se houver aqui um conflito, depois vão haver uma data deles, que isto vai ser como uma... Isto claramente, sim, os focos já estão todos lá. Temos o Médio Oriente com um foco brutalíssimo, temos a África que será sempre um foco de guerra, temos tensões na Ásia também com Taiwan e com outras áreas que vão aproveitar para degladiar-se. Temos na Europa a degladiação, podes ter no Canadá, podes ter na Groenlândia, podes ter várias coisas. Portanto, vai ser claramente uma guerra mundial. Se houver uma guerra... Pode eventualmente voltar a haver. Vai ser a guerra no Uruguai, não é? O Uruguai já teve uma guerra. Isto o Uruguai. Já teve uma guerra no Uruguai com o Brasil, portanto também pode haver guerra. Há muito tempo. Mas... Enfim. Pode acontecer por todo lado e vai tensionar todas as oportunidades de guerra. E toda a gente vai tentar ir lá ganhar alguma coisa no seu lugar. E aí o processo de definição de um caminho de investimento é completamente aleatório. Não, aí é o importante
Estás a falar como pessoa. Como sou, é aleatório no sentido de aquilo a curto prazo pode ir para qualquer lado, no final eu acho que sei para onde é que vai, mas no final não sabemos o que é o final. Se num cenário destes, o único ativo que eu consigo defender é Bitcoin. Pois, eu acho que sim. Porque depois pode haver ações, mas vão andar assim, há uma altura que, epá, sabes lá, já desceram 80%. Mas estás a olhar que é 80%. Mas é que nem tem a ver com valorizar. Tem a ver com conseguires transportá-los. Tem a ver com não é a riqueza toda é dos para todo lado e não é confiscada. Sim, sim. É a única forma de tu pagares um bilhete num cargueiro para tu vá daqui para o outro lado do mundo, para tu não... Ou cigarros. Cigarros é uma boa cena. E eu que não filmo, eu também. não dizer que cigarros matéria é demasiado mal. Whisky, vá, whiskyzinho. Não, mas para quem não fuma, é bom, porque a gente não está a fumar a cavalo 100 euros. Não é? A gente não Vai-se a perceber dinheiro. vai fazer dinheiro. É verdade, voltei a ter. Já o whisky por aí. Não, que isso. Eu sou super fã, mas é só, vamos lá. Bom, vamos acabar assim deprimente, mas com uma piada, porque pelo menos não é tão mau. Eu acho que o cenário que tu estás a colocar é muito mais desejável por muito mais gente, e acho que é uma boa saída. Há outros cenários que a gente também pode explorar no próximo episódio. Sim, acho que sim. Podemos falar um bocado sobre as TEDs, como é que passa de uma para a outra, das várias TEDs, porque só falámos da primeira. Há essa, mas ainda há uma intermédia aqui, que é uma nova realidade completamente diferente e pode não levar à guerra, mas muda o mundo. E acho que podemos explorar mais um bocado das teses e como estar investido eventualmente agora, e também se calhar dizer o que é que nós estamos a fazer, que o António não está a fazer nada e é sempre assim, e depois quando lhe apetece compra, quando ele tem tempo para comprar, compra, quando tem menos trabalho no seu dia-a-dia, não é? No teu dia-a-dia tu compras coisas, Claro. quando eu não valorizo, coisas valorizam, eu sou um bocadinho mais ativo, porque eu também gosto e às vezes gosto de jogar jogos e quando joga jogos normalmente perde, é o que eu digo sempre. Mas às vezes eu gosto de jogar pelo... Epá, ali a cena. Joga Tetris. Joga Tetris. Mas Tetris... Não, porque meu é mesmo. Não, é mesmo. Não, já foi. E é um jogo que eu já percebo o que é giro. Agora só, eu acho que, para mim, eu finalizava a minha parte depois, para não finalizar, que é um jogo que eu estava a ver. O que eu estava entusiasmado é porque eu não vi, epá, só dizer, nós o que dissemos no início do ano é que achávamos que o ano ia ser assim, mas quando toda a gente acha que o ano vai ser assim, normalmente não é, ok? Portanto, claramente a previsão, pelo menos a minha previsão, não se está a realizar e eu acho que não se vai realizar, ok? Portanto, claramente. Mas o que eu estava entusiasmado com a questão é que eu mesmo assim eu disse que quando as coisas, toda a gente acontece, não vai acontecer. E eu, na cena do Rei Dalio, não está aqui, mas no outro livro que é de Sempre a Subir, eu já estava, eu em mim já estava a sorrir ontem à noite, de contente, porque já sei o que é que eu vou fazer na próxima crise. Porque nesta eu já saí aqui um bocado de pé, não é? Dos meus objetivos. Não fiz aquilo que devia ter feito. À posteriori é sempre fácil dizer isso. Mas eu já estava entusiasmado porque eu já sei que da próxima vez que isto acontecer, daqui a... Não sei o que é que vai acontecer agora, mas pois, meus amigos, pois aquilo vai subir outra vez alguns da minha vida, não tenho dúvidas disso. Vamos entrar outra vez em mega valorizações. Mas já sei melhor o que é que eu vou fazer, já vou fazer coisas de outra forma. Já fiquei contente com esta, já fiz coisas de outra forma face ao passado, ao meu passado, que foi às vezes mau, muito mau. Mas... Quer dizer, nunca foi péssimo, foi mau no sentido, pronto, nunca perdi tudo, não é? A malta e tal, se colocado e perto. Mas só para dizer, fiquei contente porque da próxima vez, já sei como é que eu vou gerir o risco de outra forma. Portanto, eu sei que ainda que o meu portfólio ainda vai descer de valor e estou muito tranquilo com isso, porque pode até nem descer, porque pode subir, porque tudo pode se resolver amanhã, não acredito, obviamente. Mas preparei-me para isso, e a aprendizagem, preparei-me para amanhã estar pior, ou seja, sei que vai descer, mas vou conseguir comprar mais abaixo, não sei tudo vai acontecer. Mas foi giro, foi só... Mas eu, se calhar, em vez de ir ao que é que eu quero dizer, o que eu quero dizer é sobre o que tu disseste. Que é exatamente aquilo que eu pretendo trazer com esta coisa toda da Selfie, da editora Selfie, dos livros todos que publicamos, que é, eu hoje em dia, há poucas dores que são de facto só dores. Quase nenhuma. A maioria das dores, eu estou a sorrir como tu estás a sorrir esta noite por causa de saberes o que é que já aprendeste para a próxima vez, que é,
quando tu sabes o que é que te está a acontecer a ti, há uma dor de uma coisa que tu não controlas, provavelmente, ou que controlas, mas fizeste mal. Há uma dor. Mas a dor às vezes é mais sorriso do que dor. Sempre que tu cresceste. Sempre que tu aprendeste alguma coisa. Porque sabes que, epá, isto vai para melhor. E eu acho que é isso que eu gostava de contagiar muito e perceber que nós vamos passar por isto tudo todos, por uma data de coisas, mas muitas vezes podemos passar por isto a sorrir. E eu acho que esta é que é a parte que nos torna mais felizes ao longo do tempo também e mais fortes. Porque, mas isso não te dói. Dói na Scott. Mas estou mais preocupado com o que é que eu vou fazer com isto a seguir. Sim, sim, sim. E eu acho que, se calhar, Eu acho que finalizamos essa vida bem brutal. Claro que é brutal, é isso. então, pessoal, para a semana estamos com mais episódios. Pode até acontecer que antes do espaço de uma semana voltemos aqui com desenvolvimento sobre este tema, porque esta é uma série especial que criamos, que entra a qualquer momento, conforme eu e o Rui tenhamos coisas que achamos que são importantes para dizer e consigamos pôr cá fora num espacinho para vocês também acompanharem a nossa interpretação deste mundo todo. Até Breve. breve. Até breve. Até breve.